Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Fortalecimento da gestão pública. Membros da Corte de Contas sergipana participam da jornada de controle interno, integridade e transparência, promovida pelo Ministério Público de Sergipe. Essa integração é importante, não apenas para nós interagirmos, trocarmos experiências, mas sobretudo orientação. Fiscais do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE nas sessões das câmaras e do Pleno durante a penúltima semana de junho. Tradição e cultura. Servidores do Tribunal de Contas do Estado participam de evento junino que celebrou as raízes nordestinas e a cultura sergipana. É a família do Tribunal de Contas comemorando o São João, os festejos juninos aqui na nossa sede do Tribunal de Contas. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, o professor Ilsever Matos analisa os 10 anos da Lei de Cotas Raciais e destaca os avanços e desafios dessa política pública no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no TCE na TV. Membros da Corte Sergipana e do Ministério Público de Contas participam da jornada de controle interno, integridade e transparência promovida pelo Ministério Público de Sergipe. O evento reuniu gestores, controladores internos e representantes de órgãos de fiscalização para debater o fortalecimento dos mecanismos de controle, governança e transparência na administração pública municipal. A jornada de controle interno, integridade e transparência teve como público-alvo membros e servidores de órgãos públicos, gestores municipais e controladores internos, além de representantes de órgãos de controle. O encontro promoveu debate sobre a importância do fortalecimento dos controles internos na gestão pública. O Tribunal de Contas esteve representado pelo conselheiro José Carlos Felizola, que destacou a importância da integração entre os órgãos de controle que atuam na fiscalização e na orientação dos gestores públicos. Até porque todas as informações que vêm para o controle externo, que no caso é o Tribunal de Contas, antes passam pelo controle interno dos municípios, também do Estado. Então essa integração é importante, não apenas para nós interagirmos, trocarmos experiências, mas sobretudo a orientação. E é importante também que o Ministério Público Estadual participe desse entendimento, até porque também ele é um órgão de controle. Então essa integração faz com que a gente busque sempre políticas públicas mais eficientes e que chegue à necessidade do cidadão. A programação também abordou o papel dos controles internos no planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelos órgãos públicos e como isso impacta na efetividade das políticas públicas. Os procuradores do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, Brício Melo e o subprocurador Tiago Menezes estiveram entre os palestrantes do evento. Incentivar a atuação dos controles internos é muito importante e exatamente como você falou, essa questão da governança, desse controle exercitado pela boa governança é muito importante exatamente para que as políticas públicas tenham bons resultados, as entregas à população sejam feitas e saber que a questão do controle interno não são somente atividades meio de transparência, de contabilização, demonstrativos contábeis, mas são atividades que levam ao controle, que encaminham as políticas públicas ao sucesso. Outro destaque da jornada foi a atuação conjunta dos órgãos de controle para estimular o aperfeiçoamento das estruturas de fiscalização existentes nos municípios e instituições públicas. O evento foi fruto de uma parceria entre o Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, que tem como objetivo fortalecer medidas preventivas e aprimorar o uso dos recursos públicos. Essa união de forças é fundamental, porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas já tem um trabalho avançado, de longa data, para evoluir, para aperfeiçoar os controles internos. Nós estamos desenvolvendo atividades em conjunto, trazendo os controles internos e a alta administração das prefeituras para alinharmos os requisitos de eficiência e de funcionamento institucional dos controles internos. Isso melhora a prevenção a riscos, a danos, a erros que geram desperdício de dinheiro público. Então, o controle interno organizado, estruturado, com profissionais qualificados e preparados ajuda ao Tribunal de Contas e à sociedade a ter os recursos públicos bem aplicados. E o TCE na TV abre agora espaço para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno durante a penúltima semana de junho. Confira.
Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, foram julgados 37 processos. Participaram da sessão o conselheiro Flávio Conceição, o conselheiro substituto Rafael Fonseca e o subprocurador do Ministério Público de Contas, Tiago Menezes. Na pauta, processos previdenciários. Na sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro José Carlos Felizola, foram julgados 23 processos. Participaram da sessão a conselheira Suzana Azevedo, o conselheiro Luiz Alberto Menezes e o procurador do Ministério Público de Contas, Brício Melo. Na pauta, autos de infração, recursos de reconsideração, auditorias de conformidade e processos previdenciários. Na sessão plenária, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, o colegiado da Corte julgou 19 processos em uma medida cautelar. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias e recursos. Você pode conferir mais detalhes de todos os julgamentos no site do TCE e, se preferir, pode conferir as sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E os servidores do Tribunal de Contas do Estado participaram de uma confraternização junina realizada na sede da Corte. O momento foi marcado pela valorização das tradições nordestinas, com apresentações culturais, comidas típicas e homenagens à rica cultura popular sergipana. Música, dança e tradição marcaram a confraternização junina da Corte de Contas. A festa reuniu membros e servidores da casa em um momento de celebração da cultura popular nordestina e de valorização das manifestações que fazem do São João a festa mais popular do Nordeste. É um dia de muita alegria para mim, enquanto presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, festejar o São João com os servidores do tribunal e com seus familiares. Estamos todo dia, a cada dia, resgatando a nossa cultura. Teremos apresentação de quadrilhas, apresentação de grupos folclóricos. Enfim, é a família do Tribunal de Contas comemorando o São João, os festejos juninos aqui na nossa sede do Tribunal de Contas. A programação teve início com a apresentação da cantora Rebeca Mello. Servidores de todos os setores da Corte prestigiaram a confraternização, que uniu elementos do universo junino ao clima de Copa do Mundo, em uma homenagem à paixão nacional pelo futebol, sem abrir mão das tradições que marcam os festejos. A gente resolveu trazer as cores da Copa, sem perder as características do São João da gente, da nossa tradição, trazendo o cacto, a presença das características da gente, da nossa terra. E é isso, foi feito com muito carinho para todos os servidores aproveitarem. Ao longo de toda a programação, a música nordestina ganhou destaque. Responsável pela apresentação de encerramento, o cantor Felipe Mariano destacou a importância dos festejos juninos para a identidade do povo nordestino e para a preservação das tradições populares. A importância dos festejos juninos para nós, somos nordestinos, faz parte da nossa vida, né? É uma tradição importantíssima que, ao passar dos anos, vem se mantendo e feliz demais. Hoje, vamos trazer um repertório com muita música junina, muito forrozinho para vocês dançarem. E vamos para lá, vamos botar para torar mais um ano aí. Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação da quadrilha Século XX, uma das mais tradicionais e premiadas de Sergipe e reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município de Aracaju. O espetáculo de cores, danças e tradição encantou a todos e terminou com a participação de servidores na quadrilha. Para o grupo, manter vivas as manifestações juninas é uma forma de preservar a história e a identidade do povo sergipano. Somos a quadrilha mais antiga do estado de Sergipe, a segunda mais antiga do Brasil, atual campeão do Levanta Poeira, então é uma satisfação manter a cultura, parabenizar todos o Tribunal de Contas por sempre manter a cultura, manter a tradição. Sergipe é isso, é alegria, é São João, é paz, é amor, parabéns. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Messias Carvalho entrevistou o professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe e da Universidade Católica de Salvador, Yusever Matos. O assunto da pauta foi o balanço dos 10 anos da Lei de Cotas Raciais no Brasil, com destaque para os avanços da aplicação no acesso à educação superior e os desafios que ainda precisam ser enfrentados para garantir mais inclusão e qualidade de oportunidades. Acompanhe.
No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre uma das coisas que fez acontecer um debate importante no país, que foi o regime de cotas. Está aí 10 anos, mas vamos avaliar efetivamente se valeu mesmo, né? Se fez a tão esperada justiça social e equilíbrio social. O professor Ilsver Matos, que é da nossa UFS, Universidade Federal de Sergipe, e também da Universidade Católica de Salvador. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado também. Esse é o Diálogo Cidadão do Tribunal de Contas e, ao que me parece, 10 anos... Tem muito a reclamar ainda, em que pese ser uma lei que veio para mudar um pouco a história dessas relações? Exatamente. Então, em 2024, a gente fez no Brasil, no governo federal, 10 anos de aplicação de políticas de cotas. E o processo de avaliação que foi feito pelo próprio governo, pelo IPEA, pela INAP, e também pelo Tribunal de Contas da União, verificaram, na verdade, o não cumprimento da lei nesses 10 anos. Então, os dados apontam que o que era para ser 20% de nova inserção de servidores negros no serviço público em nível federal foi apenas de 15% quando a gente olha todas as funções públicas. Mas quando a gente olha especificamente o espaço das universidades, esse percentual reduz drasticamente para 0,53%. O que mostra que há uma disparidade, dependendo do órgão, dependendo do nível de rigor dos processos de seleção, em que a gente tem barreiras. E essas barreiras foram as mais diversas. O santo de casa não fez milagre. Não fez milagre. Pela não educação, fez milagre. As universidades acabaram não cumprindo os ditames legais. Isso é fruto da nossa própria história. A gente teve muita resistência em falar sobre racismo, em falar sobre raça, em se considerar racista, um Estado racista. Então o Brasil ele só reconhece isso na Conferência de Durban, na África do Sul, contra a discriminação racial, mas isso em 2001. E aí a gente começa muito tardiamente, lá em 2003, a aplicar essas políticas públicas. A política de cotas no serviço público, ela surge depois que o IPEA faz uma grande pesquisa e mostra que, à medida que o nível do servidor público sobe, por exemplo, nas diplomacias, não havia presença de pessoas negras e isso se torna um escândalo. Como que a gente diferencia o acesso ao serviço público simplesmente pelo critério de cor de pele? E aí fez com que o governo federal, em 2014, criasse essa lei que, em 2016, foi considerada constitucional pelo Supremo. Agora, quando foi lançada, gerou muita polêmica no país, dividiu. A partir de um número básico, a maioria da população nossa é negra. Como se discute a questão do regime de cota para mulheres em partidos políticos. A maioria do nosso eleitorado, por exemplo, é de mulheres. Em contrapartida, o regime de cotas dela é de 30%. Como é que o senhor vê essa discussão em nível nacional? A gente caminha para que resultado, pacificando essa discussão? Quando a gente fala em uma democracia, a gente pensa que os espaços devem ser ocupados proporcionalmente ao número desses grupos na sociedade, como você mesmo disse. Então, se nós temos hoje maioria de mulheres na sociedade brasileira, em uma democracia, elas ocupariam a maioria dos lugares, nos poderes, nas universidades, do serviço público. Da mesma forma, a população negra. Se nós temos maioria da população negra no Brasil, 56%, em uma democracia, ou seja, onde todos têm os mesmos direitos, a gente deveria ter as pessoas negras ocupando a maioria dos espaços. Só que esse resultado, essa conta, ela não bate no Brasil por conta de todo o processo histórico de exclusão dos mais diversos grupos populacionais. Então estamos falando também de pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que são pobres, pessoas que estudam em escolas públicas. Então, as políticas públicas de cotas, apesar de o debate mais acirrado se dá quando se fala de cota racial, ou seja, a partir da cor da pele das pessoas, no Brasil nós adotamos um sem número de processos de aplicação de reserva de vagas para os mais diversos grupos. Então, por exemplo, no estado de Sergipe, recentemente, houve aprovação na Assembleia Legislativa de cota no serviço público para pessoas maiores de 40 anos.
Por que isso? Porque se constata que à medida que a pessoa vai envelhecendo, o serviço público se fecha para ela, né? Então, essa política pública tem esse objetivo, fazer o reconhecimento dessa dificuldade do acesso ao serviço, né? Então, com relação às pessoas negras, e hoje, por exemplo, há um projeto de lei dentro da LESE que fala sobre isso, né? Porque o nosso estado é, no Brasil, o estado que adota o menor percentual de cotas para negros no serviço público, que é 10%. Sergipe está entre os 4 estados mais negros do Brasil. Então, nós temos esse déficit que desde 2017, com a Lei 8.331, a gente não conseguiu superar, porque somos mais quase 80% de população negra em Sergipe e o serviço público apenas adota a cota de 10%. E aí esse novo projeto de lei, eu já estou finalizando aqui para a gente bater esse bate-papo, né? Prevê 30%, um aumento de 20% e, além do mais, a incorporação de outros grupos, quilombolas e indígenas. Agora, é um assunto muito polêmico, né? Sim, o país se debate há décadas sobre este assunto. Como eu falei, a questão da maioria ser negra, e nós temos um regime de cotas que ainda não é cumprido, inclusive nas universidades, porque envolve outras discussões. O senhor falou a questão da idade, aí você vem a discussão previdenciária. Entrar com 40 anos, depois vai se aposentar como? Tempo de contribuição, a questão de viabilidade e tudo mais. O senhor que milita aqui na nossa UFS e também em Salvador, o senhor vislumbra que a gente encerra essas discussões, especialmente com essa entrada agora do tribunal para fazer um efetivo controle da aplicação da legislação? Seria esse o caminho? Eu acho que a gente tem mudado muito. Não podemos dizer que a gente não evoluiu nesse debate. Mas, como você mesmo diz, ainda temos um caminho muito longo a trilhar. Porque, na verdade, o processo histórico ele não é linear, não é? A gente, às vezes, vai para frente, mas às vezes volta também, às vezes faz curvas, né? E a gente sabe muito bem como é a história do nosso país. A gente já teve uma ditadura militar. A gente já teve tentativa de golpe em governo eleito legitimamente, né? Isso daí está no Supremo Tribunal Federal, com essa perspectiva, né? Então não estou inventando história. Então é muito complicado a gente falar sobre o fim do racismo no Brasil, ou que as políticas públicas de igualdade racial elas acabem porque a gente vai ter uma sociedade igualitária. A gente pode ver isso, aliás, a gente precisa acreditar nisso, né? Sermos utópicos, senão a gente vai parar hoje e dizer, quero morrer. E a gente não quer isso. Então a gente precisa acreditar que os órgãos vão atuar, que os cidadãos vão mudar o seu pensamento, vão deixar de ser racistas, etaristas, machistas, né? Então é uma perspectiva. Aí falando sobre a questão do regime de cotas, ficou muito tênue essa linha que identifica quem entra ou quem não entra nas cotas. Não são raros os casos no Brasil de processos judiciais, gente que entra, começa a cursar e sai, tem gente que briga para entrar. O senhor que é professor, inclusive, como é que o senhor encara isso? Aonde está o limite dessa linha que não é respeitada? Sim. O Brasil, ele se misturou muito, né? Inclusive as teorias sobre raça no nosso país queriam extinguir a ideia, né, de pessoas negras no nosso país, já que todo mundo seria supostamente mestiço. Mas só que as sociabilidades, as relações sociais, elas não conseguiram afastar essa ideia de que as pessoas são diferentes do ponto de vista da cor da pele. Então, na sociabilidade brasileira, as pessoas ainda são racistas, discriminam as outras quanto mais negras elas, quanto mais pretas elas aparecem, né? Quanto mais traços africanos ela porta no seu corpo, né? Então, o debate sobre as bancas de heteroidentificação, ou seja, aquelas bancas constituídas por especialistas, estabelecidas pelos órgãos públicos, que vão confirmar a autodeclaração racial que a pessoa faz, né? Elas são muito importantes. Elas tardaram a ser criadas, tardaram a ser aplicadas pelos órgãos. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele aponta isso nesse seu estudo dos 10 anos de má aplicação da política de cotas no Brasil, né? Que os órgãos demoraram para estabelecer mecanismos de fiscalização e ainda mais, que não há uma padronização, né? Então, esse isso, problema... né? Essa linha tênue, né? Quando é negro, quando não é. Exatamente. Mas eu acredito nas bancas de heteroidentificação porque eu acho que as instituições têm responsabilidade sobre elas. Muita gente se valeu do conceito de autodeclaração. Sim, muita gente. Então, por exemplo... O senhor defende esse conceito? Defendo, eu acho que é importante. Deve ser relativizado?
ele é relativizado hoje em dia pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que disse: você pode se declarar como quiser, mas só que as instituições vão criar mecanismos de verificação. Tem que ser. Exatamente. Falando como ainda, tudo na vida, ainda né? nesse diapasão, professor, de racismo, discriminação, já que o senhor é estudioso dessa questão, como o senhor analisa hoje no Brasil a questão religiosa, das mais diversas matrizes religiosas, de crença e tudo mais? Hoje você só quer falar sobre assunto polêmico, né? Então, nós temos ainda no Brasil, né, uma grande disputa pelo mercado da religião. E essa disputa pelo mercado da religião, ela envolve, entre vários elementos também, a disseminação de discurso de ódio sobre expressões religiosas de matriz africana. Por quê? Porque elas representam, no nosso país, religiões de origem africana, de origem negra, de origem das pessoas mais humildes e pobres, e que colocam em xeque que o Brasil é um país cristão. Então, apesar de o Brasil ser, evidentemente, o país mais católico do mundo hoje, em via de se tornar o país mais evangélico do mundo, já que o censo de IBGE dizia, né, que em 2032 a gente ia ter o país mais evangélico do mundo, com 90 milhões de pessoas evangélicas, a gente também tem povos de terreiro, a gente também tem comunidades ciganas, a gente também tem espíritas e outras denominações religiosas que fazem essa multiplicidade que é a fé do brasileiro, né? Porque o brasileiro, ele é um ser de fé. Pesquisas apontam que 87% dos brasileiros consideram a religião um elemento crucial nas suas vidas, e ninguém é contra isso. O problema é quando a religião ela é utilizada para perseguir, para matar, muitas vezes, a morte no nosso país. O Ministério Público Federal identificou 15 mortes de pais e mães de santo no norte do país. Isso é muito grave, né? Mãe Bernadette, que é uma liderança baiana, Bahia, né? De candomblé, morreu também com 11 tiros no rosto, né? Por conta de intolerância e por conta de perseguição política também. Tá difícil vencer isso? Mas eu acredito... Qual seria o caminho? Eu acredito nas mobilizações sociais, acredito nas instituições e acredito nisso aqui também. Eu acho que a imprensa, esse momento nosso agora é um momento informativo. A sociedade, ela também precisa ter espaço de reflexão, né? Hoje em dia, com a tecnologia, tudo muito rápido, né? Muitas vezes a gente não se aprofunda. Então, um momento como esse é crucial para que a gente possa educar as pessoas, né? Por isso que eu reverencio e venho para esse momento, que eu acho muito importante. Discutir o princípio da igualdade, né? Que infelizmente ainda vivemos num país de conceitos díspares. Muito bem, isso mesmo, né? E de culturas muito arraigadas, chegam a ser radicais. Isso, E no nosso estado, como é um estado de herança muito negra, a presença das religiões de matriz africana, ela é marcante, né? Nós temos terreiros centenários aqui no nosso estado. Nós temos o primeiro terreiro que entrou em um processo de tombamento pelo IPHAN, apesar desse tombamento não ter ocorrido. Ou seja, há episódios, né, de racismo institucional, inclusive nisso, né? Mas nos últimos anos... As instituições ainda estão meio que aparelhadas, conceitualmente, sim. Dessa carga discriminatória. E parece que o nosso papo não tinha ligação, mas tem, né? Porque, veja, se a gente amplia o acesso ao serviço público para todas as pessoas de religião diferente, de cor de pele diferente, de procedência regional diferente, a gente tem essa diversidade. Então, na universidade, você me perguntava: ei, professor, essa questão da entrada de pessoas nas universidades, né? Eu vejo hoje a minha sala de aula muito mais diversa. São pessoas que vêm do interior, são pessoas de movimentos sociais, são pessoas negras, são brancas, são indígenas, são quilombolas, né? E isso é muito bom, porque cada um traz o seu conhecimento, o seu saber para esse espaço. E o caminho da transformação, não tenha dúvida, é o processo educacional. É o processo educativo. Parabéns, professor, pela temática, né? Parabéns pelo debate. Eu acho que é isso que a gente precisa construir cada vez mais, e o nosso diálogo cidadão dá a sua palhinha, a sua contribuição. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Você viu nesta edição a participação do Tribunal de Contas do Estado na jornada de controle interno, integridade e transparência promovida pelo Ministério Público de Sergipe. Conferiu o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno durante a penúltima semana de junho. Acompanhou a confraternização junina
realizada na sede da Corte, em valorização às tradições culturais do nosso Estado. E no Diálogo Cidadão, uma conversa sobre os 10 anos da Lei de Cotas Raciais, os avanços conquistados e os desafios que ainda estão presentes no Brasil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.